Paz do Senhor, tudo bem com você? Desejo para você uma ótima sexta-feira, já estamos aí no período da tarde, né? Prestes a entrar no final de semana. Eu desejo tudo de bom para você, que você tenha saúde, que você tenha paz em meio às guerras que talvez você está enfrentando, tá bom? Eu tô passando aqui fazendo esse vídeo, porque tem uma palavra que Deus nos deu durante essa semana e eu senti de compartilhar com você, tá bom? Senti de entregar isso para você em nome de Jesus, tá? Eu não vou aqui ler o texto para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas eu convido você na tua casa aí, no teu trabalho, a hora que você tiver um tempinho, você meditar nessa palavra. Tá em Gênesis, capítulo 13, do versículo 14 ao 18. Poucos versículos, mas tem uma profundidade violenta aqui, tá bom? Então eu convido você a meditar nesse texto aí na sua casa, fazer um devocional com esse texto, tá bom? Olha, o recado que eu tenho de Deus para você é o seguinte, vamos lá. Esse texto ele vai falar do cumprimento de parte da promessa que Deus tinha feito a Abrão. Lá em Gênesis 12, o Senhor chama ele e faz promessas a ele, né? O Senhor chama ele e diz para ele, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Positivo? Então ele sai andando e partiu Abraão, ele leva o Ló com ele, a esposa dele, a Sara, e sai andando sem destino. O Senhor disse que ia mostrar. Ele sai, pela fé, ele sai. A Bíblia diz que dali a algum tempo de caminhada, houve fome na terra e Abraão sai da rota de Deus e vai para o Egito. Lá no Egito ele prospera, muito ouro, muita prata, muito gado, e só que a consciência dele está pesada, porque ele está fora da trajetória de Deus. E aí ele sai do Egito e volta para a região do Negueb. Ele volta para o destino de Deus, para o propósito do Senhor. Amém? Só que nesse retorno, não foi só voltar. Ele precisou consertar algumas coisas que ele tinha feito por conta própria e que o Senhor não tinha mandado ele fazer. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente vai ter que prestar conta. E a gente é responsável por aquilo que a gente faz. Aquilo que o Senhor manda a gente fazer, Ele é responsável por aquilo que Ele mandou a gente fazer. Amém? Então, quando Ló, ele retorna do Egito, ele chega ali nas regiões do Negueb, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele precisa consertar algo. O quê? Ele precisa romper com Ló. Porque Deus não mandou ele levar ninguém da parentela dele. Deus não mandou ele levar Ló, e ele levou. E é difícil porque Ló era praticamente um filho para Abraão. Só que Ló não estava dentro da visão que Deus tinha para Abraão. Existem pessoas que elas não estão dentro da visão que Deus deu para você. Não está dentro. E não adianta você querer compartilhar, não adianta você querer colocar essa pessoa dentro da visão que Deus deu para você, que não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar contenda. Então, Abraão precisava romper com Ló. Ló tinha uma visão de enriquecimento, e não tem nada errado com isso. Se Deus mandou ele ser rico, amém. Não é verdade? Só que Deus tinha outro propósito para Abraão. Eram visões diferentes. Não tem nada a ver. A visão que Deus deu para Abraão não tinha nada a ver com a de Ló. Entendeu? Deus me chamou para ser pastor, não chamou eu para ser empresário. Então não adianta eu querer me meter como empresário, que não vai caber. Eu posso até ser bem sucedido nisso, como Abraão estava sendo, mas eu não estou dentro da visão que Deus me deu. Então, o que está acontecendo? Ele precisa romper com Ló. E há esse rompimento. Não de relacionamento, né? De família, mas de visão. Ele fala, se você for para um lado, eu vou para o outro. E tudo bem, a gente se comunica, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, a gente se vê, a paz do Senhor, somos da mesma família, mesmo sangue, e tudo bem. Mas você tem uma visão e eu tenho outra. Então, houve esse rompimento. E quando ele consegue romper com Ló, é claro, irmãos, você que já enfrentou isso, você que já passou por esse tipo de situação, fica uma dor, fica uma tristeza. E ainda mais porque nesse rompimento, quando ele diz para Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para o ocidente, eu vou para o oriente, se você for para um lado, eu vou para o outro. Vamos colocar assim, Ló escolhe o melhor lugar. As Campinas do Jordão era como o jardim de Deus. E eles estavam vindo de um processo de caos, porque eles são forçados a ir para o Egito. Eles vão para o Egito mediante uma grande fome que estava acontecendo ali naquela região. E aí, quando Ló escolhe o melhor lugar, é claro que o pior lugar ficou para Abrão. Então passa um filme na cabeça da pessoa, né? Poxa, até quando eu vou sofrer, cara? Até quando eu vou ficar sendo passado para trás? Até quando, meu?
Até quando eu chego num lugar, quando eu sinto que as coisas vem alguém e eu preciso tomar essas decisões que acabam me atrapalhando, que acaba fazendo com que eu volte para trás. Então, é claro que Abraão, ele sentiu também, ele sentiu isso. E o texto vai dizer, porque quando ele rompe com Abraão, a primeira coisa que o Senhor fala para ele, quando há o rompimento, que ele volta para o propósito de Deus, a primeira coisa que acontece é o Senhor aparecer para ele. Lá no versículo 14, o Senhor aparece para ele, depois que ele se separa de Ló, e o Senhor diz para ele: Abraão, ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Aleluia. Olha só, irmãos, o rompimento, ele não é mal. Ele não é mal. Se colocar na visão de Deus, às vezes parece que se colocar no propósito de Deus, vamos se colocar assim, melhor assim, se colocar no propósito de Deus, para o mundo parece perda, mas não é, irmãos. Não é. Porque quando ele decide fazer aquilo que Deus estava realmente pedindo para ele, sabe o que acontece? O Senhor diz para ele: cara, chegou a hora de eu mostrar para você aquilo que eu te prometi. Chegou a hora de eu mostrar para você. Eu te mostrarei. Agora o Senhor mostra para ele: pode olhar, olhe, levante os olhos e olha, tudo isso aqui vai ser teu. Eu te darei a ti e a tua descendência. Talvez, olha aqui, você vai precisar romper com Ló, para que Deus mostre para você aquilo que ele já tem preparado para você, aquilo que ele já disse para você. Você vai ter que romper. E às vezes, escute só o que eu vou te dizer. Escute só, o Ló necessariamente não é alguém fora, não é uma pessoa física, mas é alguém dentro. É uma voz dentro, é aquela voz que grita dentro de você. Não adianta para você, não tem jeito para você, não vai dar para você. É aquela voz interna que diz para você que os planos de Deus não vão acontecer na sua vida. Rompa com essa voz hoje, diga para ela: vai pro teu canto que eu tenho um destino traçado pelo Senhor. Eu creio, diga para essa voz: eu creio que aquilo que Deus falou comigo vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Erga os seus olhos e olha, comece a enxergar com os olhos da fé, não com os olhos naturais. Você não foi chamado para viver o natural, você foi chamado para viver sobre o natural. Aleluia. Rompa com essa voz hoje, rompa com esse Ló que está aí dentro de você. Diga para ele: eu não tenho nada com você, Ló, eu tenho com a palavra de Deus, eu tenho com aquilo que Deus falou comigo. Amém. Segunda coisa que eu quero que você aplique na sua vida, o Senhor diz para ele no versículo 17, diz para Abraão: Abraão, levanta-te. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Disposição. Às vezes as lutas, as dificuldades, as tribulações, ela faz a gente ficar estagnado, parado. Eu não vou fazer mais nada, acabou, chega, eu não vou mais. Ei, o Senhor está falando hoje: ei, levanta-te, disposição. Levanta-te, levanta-te, não importa o que você passou, o que você viveu, esquecendo-me, Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, eu prossigo para o alvo. Quem tem uma palavra tem um alvo, quem tem uma palavra tem um destino, quem tem uma palavra tem um rumo certo. Então levanta-te, erga os olhos e olhe, volte a enxergar com os olhos da fé de novo. Volte a enxergar com os olhos da fé de novo e levanta-te. Terceiro item que eu quero que você aplique. Terceiro item dessa palavra que eu quero que você aplique na sua vida. O Senhor diz para ele: percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. É tempo de você conhecer. É tempo de você conhecer aquilo que Deus prometeu para você. É tempo de você conhecer aquilo que Deus falou para você. Então começa a percorrer, começa a conhecer, começa a olhar, começa a enxergar com os olhos da fé o lugar que Deus te deu, a região que Deus te deu. Amém? Comece, percorre, porque eu te darei a ti e a tua descendência. Amém? De versículo 18, outra aplicação que o Senhor está falando aqui para Abraão. O Senhor diz para ele: levante um altar. Abraão, ele no versículo 18, ele vai mudando as suas tendas de lugar. Ele vai fazendo as mudanças, ele vai habitar no cavalar de Manre. E a primeira coisa que ele faz quando ele chega neste lugar, ele levanta um altar ao Senhor. Amém? Olha, pega isso daqui no teu espírito. Se for preciso fazer mudanças, faça. Se for preciso fazer mudanças, faça. Amém? Amém? Não fique mais parado. Faça as mudanças necessárias para que você viva o sobre o natural.
no Senhor. Amém? E não se esqueça disso. Levante um altar ao Senhor. Irmão, sem altar não tem direção. Sem altar não tem propósito. Sem altar não há vida. Amém? Levante um altar de adoração ao Senhor. Onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, levante um altar de adoração. Aonde o Senhor te plantou, levante um altar de adoração. É tempo da gente caminhar pela fé. E nós vamos viver. Nós colocamos um lema aqui no meio da semana, né? Nós vamos viver sobre o poder da palavra de Deus. Amém? Eu quero deixar isso com você. Quero deixar esse pequeno ensinamento com você. Mas eu tenho certeza que se você aplicar na sua vida, vai ser uma bomba. Você vai ser uma bomba na mão de Deus. Amém? Erga os seus olhos e olha. Comece a enxergar de novo com os olhos da fé. Não permita que o Ló apague aquilo que Deus escreveu para você. Levanta-te, percorre e faça mudanças e levante um altar ao Senhor. Coloque isso na sua vida e Deus abençoe você poderosamente. Eu quero fazer uma oração junto com você agora, tá bom? Feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu entro em oração agora por essa pessoa, Senhor, que talvez, Pai, desanimou, perdeu toda a visão, Senhor, perdeu todo o ânimo, perdeu tudo, Senhor. Eu oro com essa pessoa agora e peço ao Senhor, abre os olhos espirituais desse teu filho, dessa tua filha, para que ele volte a enxergar de novo com os olhos da fé. Senhor, dá ânimo, disposição para essa pessoa se levantar de novo dessa prostração. Essa pessoa talvez está jogada aí, Senhor, esperando as coisas acontecer sem fazer nada. Não, meu Deus, existe um propósito do Senhor em tudo. Então, dá força para essa pessoa se levantar mais uma vez. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, eu te peço força para essa pessoa percorrer, Senhor, percorrer os destinos que ela tem que percorrer, os lugares que ela tem que percorrer, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Dá, Senhor, dá essa força para essa pessoa. Meu Deus, também dá, Senhor, coragem para essa pessoa fazer as mudanças que precisam ser feitas na vida dela, na casa dela, no hall de amizades dela, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que haja, Senhor, sempre um altar de adoração, sempre um altar de adoração, meu Pai. Que essa palavra fique queimando dentro do teu coração, em nome de Jesus. E eu profetizo dias de cumprimento, que o Senhor vai cumprir na tua vida aquilo que Ele falou há algum tempo atrás. Eu profetizo dias que o Senhor vai regar essa palavra na tua vida, para que ela dê frutos, para que ela saia de dentro da terra e comece a aparecer e dê frutos, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra não volte vazia para Deus, nunca, jamais, mas que ela prospere para qual ela foi enviada, em nome de Jesus Cristo. Eu te desejo paz, eu te desejo tranquilidade nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com você hoje e para todo sempre. Amém. Eu fico por aqui. Lembrando que domingo agora nós temos 2 cultos, né? Às 9 da manhã em Taboão da Serra e às 19 horas em São Paulo, lá no Jardim das Rosas. Tá bom? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.